Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1105. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Milionários e Flamengo pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milionários como mandante, a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Segundo jogo, Belgrano e Internacional pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Belgrano como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Internacional como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Terceiro jogo, The Strongest e Grêmio pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do The Strongest como mandante, a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo, Racing e Corinthians pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Racing como mandante, a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Quinto jogo, Ameliano e Atlético Paranaense pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ameliano como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Sexto jogo, Fiorentina e Atalanta Bergamas pela Copa Itália. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fiorentina como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Atalanta Bergamas como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Sétimo jogo, Manchester City e Aston Villa pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester City como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Aston Villa como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Oitavo jogo, Paysandu e Remo pela Copa Verde. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Remo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nono jogo, Botafogo e JR Barranquilla pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o JR Barranquilla como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Décimo jogo, Cuiabá e Lanús pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Lanús como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. 11º jogo, Bragantino e Coquimbo Unido pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Coquimbo Unido como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 12º jogo, Sortrimidense e Fortaleza pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sortrimidense como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. 13º jogo, São Lourenço e Palmeiras pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Lourenço como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 14º jogo, Alianza Lima e Fluminense pela Libertadores.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Alianza Lima como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.